Oi, pessoal! Hoje eu tenho o grande prazer de receber ela, que é atriz, diretora e taróloga. Fez um grande sucesso em Zorra Total e agora arrebentou num papel dramático em Além da Ilusão. Eu tô falando dela, Patrícia Pinho. Oi, Paty, bem-vinda. Já estamos aqui dando risada. Obrigada pela presença. Ai, eu que agradeço. Você é muito simpática, sua casa é linda. Obrigada. Sua filha é adorável. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. E vamos bater um papo, né? Você sabe, Paty, que normalmente eu começo perguntando do começo da trajetória. E no teu caso eu quero saber do recomeço. Porque você vem de comédia, de muito humor e de repente arrebenta com um papel dramático. Como é que é isso? Olha, interessante você começar dessa forma, assim. Não é à toa que você está trabalhando com o Alê, que é, assim, grande amigo meu, né? Ele é o Alê incrível. Contini é, assim, meu parceiro, um amigo muito grande, um parceiro de alma, assim. Eu acho que essa minha virada assim de carreira, porque eu trabalho muito com humor, mas essa minha virada de carreira começou com Porchat, e eu preciso falar isso publicamente, já falei isso para ele. Quando eu fui no Que História é Essa? Todo mundo esperava, né, que eu contasse uma história engraçada e tal, e o Porchat pediu para eu contar uma história que eu nunca tinha contado publicamente, que era uma história sobre uma tragédia que eu vivi em Friburgo, que eu estava lá naquelas chuvas, foi uma catástrofe, uma coisa assim muito densa. E eu acho que ali eu mostrei uma coisa que eu guardava muito para mim e para os meus amigos, que era uma amorosidade, uma espiritualidade e tal, que tem sido a minha base. Depois da pandemia, eu acredito que eu tenha deixado isso fluir mais do que o humor. Não que o humor não faça parte da minha vida, porque eu acho que o humor também é espiritual, sabe? Mas eu acho que eu abri um canal para falar sobre alguma outra coisa. E aí uma amiga minha jogou tarô para mim, uma amiga minha, Gabriela, que ela mora na França, e o sonho dela é que a gente se aposente. Eu falei, eu tô muito nova para me aposentar, eu ainda quero viver. Ela não vem pra cá. Sabe essa coisa europeia, assim, que acabou de se separar, a filha já foi pro mundo, e aí ela fica, vem pra cá. Eu falei, cara, não, eu quero viver, ainda tem muita coisa para fazer. Aí ela tava jogando tarô para mim, e ela falou assim, você precisa saber o que você realmente quer da sua vida. Aí eu parei e falei, cara, o que eu realmente quero agora, eu queria fazer uma novela de época, porque eu acho que eu tenho uma cara de época, eu tenho um corpo de época, e eu queria fazer alguma coisa que fosse completamente fora do humor. Completamente diferente do que você já tinha feito. É. E aí o meu telefone toca. E é o Fábio Zambroni, um produtor de elenco. Eu achei que ele estava me ligando para jogar tarô, porque eu estava jogando tarô na pandemia direto. Depois eu te conto essa história. Quero saber também. disso também, fiquei sabendo. E aí, aí ele me ligou e falou, olha, tem um personagem na próxima novela das 6, que é um personagem de época, mas o personagem não é núcleo cômico. Eu falei, eu quero fazer isso, é exatamente o que eu quero fazer. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, eu joguei pro universo o que eu queria fazer, né? E aí eu pensei assim, mas eu não vou fazer teste, porque teste é uma coisa que trava muito. Eu falei, eu vou estudar essa personagem e vou dar a minha versão da personagem. E aí se tiver que ser, vai ser, porque aí não depende mais de mim, né? E aí foi assim que aconteceu a Fátima na minha vida, que foi muito interessante, porque foi a primeira vez, assim, que eu sou reconhecida na rua, com o maior carinho, assim, né? Principalmente por mulheres de 50 anos, 60 anos, assim. E aí foi muito legal, assim, porque eu tinha acabado de tirar a cidadania portuguesa, veio um personagem que chama Fátima, e agora eu quero ir a Fátima para agradecer. Eu tô assim tô muito mística, muito. Porque você tem esse lado místico também, né? Pois é, eu deixava isso de lado, porque eu achava uma coisa meio cafona, entendeu? Eu queria ser assim racional, queria ser intelectual. Você lê cartas de tarô. Isso é outro babado. E daí você, durante a pandemia,
estava fazendo isso para ajudar artistas, né? Porque o que acontece? Eu tava gravando o Zorra e eu vi que vários amigos, assim, estavam numa situação muito delicada. Porque eu trabalho com teatro no Rio, né? E a realidade do artista não é exatamente ficar mamando na teta da Lei Rouanet, né? A realidade mesmo do artista é uma realidade muito inconstante. A gente tem períodos em que a gente ganha um dinheiro e um largo período que a gente não ganha dinheiro nenhum e que ou vive daquele dinheiro que guardou ou vive como sabe Deus. Como acontecer. Né? E a gente não abre mão da nossa profissão para isso. Né? Na França, por exemplo, existe uma lei para entender que o artista ele tem um esquema diferente de um outro profissional. Existe uma lei que é a lei de intermitência. Por quê? O artista ele não trabalha o ano inteiro. Às vezes ele trabalha 7 meses e ele ganha o dinheiro do ano dele inteiro. Então, a gente, na França, o imposto cobrado para o artista não é como o imposto que é cobrado por uma pessoa que tem um trabalho convencional. E para que o artista não abandone o seu trabalho e vá para um trabalho convencional, eles fizeram isso. Por exemplo, um violinista, né? Você não pode querer que um violinista, estou falando de um artista virtuoso, qualquer um, que ele precisa de um tempo de dedicação ali com o violino. Sim. E isso também é trabalho, né? Um ator, ele não trabalha só no momento em que ele está no set. Ele precisa decorar o texto, ele precisa ter humanidade, ele precisa ter ética. Então ele precisa ver coisas, conversar, ele precisa viajar, ele precisa conhecer as pessoas, ele precisa ter uma alma recheada. Porque um ator, ele não é uma máquina. Porque para chegar lá numa peça de teatro tem toda essa preparação, né? Então, para você sair de uma personagem e para outra, é como se você fosse de uma alma para outra. E você precisa de um tempo para isso. Você precisa entender como aquele mecanismo funciona. Às vezes, aí a gente fica assim, os atores americanos, eles são tão maravilhosos, né? Porque todo que é americano é muito maravilhoso. A atriz, ela engordou 20 quilos para fazer... Sim, mas ela teve uma oportunidade, né, de trabalhar o pré do personagem, né? O Rafael Witt, nessa novela, por exemplo, que eu fiz Além da Ilusão, o Rafael, sabendo que ele ia fazer um mágico, ele durante 1 ano, ele fez um curso com mágico online. As mágicas que o Rafael faz na novela, ele que faz. Ele aprendeu. Ele aprendeu. De verdade. De uma dedicação, uma coisa de escorpião. Uma coisa de uma dedicação profunda, né? Enfim. Voltando aos artistas. Então, muitos amigos, a gente às vezes bota assim, daqui a 3 meses eu vou ganhar um dinheirinho, então eu vou segurando aqui, daqui a 3 meses eu cubro. Agora você imagina você começar uma pandemia já com uma dívida. Você... Né? Não, e ninguém estava esperando, né? Foi de repente, aquele susto. A gente podia até ter se preparado um pouquinho melhor, porque, né, veio de longe, né? Mas aí é uma questão de política pública, né? E aí, muitos amigos meus já estavam numa situação muito delicada. Amigos meus, um diretor de teatro renomado do Rio de Janeiro, um dia eu conversei com ele, ele falou, eu tenho hoje 1 quilo de feijão e 1 quilo de fubá na minha casa. Fazendo uma observação, eu não sabia que na cesta básica não vinha sal. Olha isso. Então isso para mim me doeu muito profundamente. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a jogar tarô porque era uma coisa que eu fazia assim, para mim, para as minhas amigas, no camarim, sabe? Não era uma coisa que eu fazia assim profissionalmente. E aí eu comecei a fazer para movimentar um dinheiro para outras pessoas. E muita gente veio, porque na pandemia não tinha o que fazer também, mas veio com a ideia de redistribuir também esse dinheiro de uma forma, né, mais democrática e tal. Você segue lendo cartas de tarô? Eu sou apaixonada pelo tarô. Eu quero que você leia pra mim, tá? Com certeza! Eu vou te dar de presente isso. Obrigada, porque aceito. O tarô, ele não é nada mais, nada menos que arquétipos, né? A princípio, qual é a história do tarô? É a história que, no Egito, por exemplo, na Suméria, né, no mundo antigo,
Eles não tinham livros assim maravilhosos como a gente tem hoje, né? As coisas eram nas paredes, nos templos. Então, assim, você ia no templo de Ísis e era tudo que tinha reunido no mundo sobre aquele conhecimento estava ali. Agora, você imagina toda essa simbologia de uma forma portátil. Então, o tarô, ele tem muito conhecimento. Ele é como se fosse uma enciclopédia de símbolos. Então, ele é um ótimo princípio para a gente conversar, sabe? Que legal. E, às vezes, as pessoas vão jogar tarô, não é para ouvir, mas é para serem ouvidas. Exatamente. Eu tô falando muito. Não, e tem muita gente que precisa mesmo ser ouvida, né? Tem. Olha que barato. Teve uma que chegou e falou assim... Eu quero saber se meu marido está vivo. Meu Deus! Gente, eu amei. Eu falei, gente, agora quem quer saber sou eu, né? É lógico que eu quero saber se meu marido está vivo. Eu falei, gente, isso é o início de um filme. Não é maravilhoso? Maravilhoso. Aí eu fui catucar a história. Eu falei, não, agora você vai me contar. Teve uma que chegou pra mim e falou assim, eu quero... Mas ele estava vivo? Então, eu não sei se ele estava vivo. A gente viu uns caminhos para que ela, né, encontrasse isso. Ela, por causa da pandemia, ela estava sem contato, sem saber se ele estava vivo ou não. Mas a frase é maravilhosa, é uma frase de efeito, maravilhosa. Né? Mas teve uma mulher muito simples, ela chegou e falou assim, olha, eu quero que você entre agora no seio do lar. Seio do lar eu já amei. Eu já simpatizei com uma pessoa que fala seio do lar. Eu quero agora que você entre no seio do lar, da casa da minha sobrinha, para me dizer o que está acontecendo lá agora. Eu falei, minha senhora, eu sou tarólogo, não sou mosquito. Não é? Exatamente. Como é que eu vou saber isso, né? Maravilhosa. E, Paty, agora sim, falando de Zorra Total, falando de humor e de comédia, como que começou sua carreira? Então, eu acho que eu não sou uma humorista, eu não me considero nenhuma pessoa engraçada. Eu não sou a pessoa que você vai para um bar e vai contar a história e você vai morrer de rir. Não, eu vou te ouvir, eu não sou engraçada. Mas você já fez a gente rir bastante aqui, né? Não, eu gosto de rir, gosto de gente alegre, mas eu não sou uma humorista, melhor dizendo, né? Eu sou uma pessoa muito séria também. Mas eu sou muito desajeitada. Então, assim, eu tô aqui, metade do meu tempo, eu tô assim, fecha essa perna, trava essa perna, entendeu? Essa botona, não faz assim a linha, porque você tá, né, numa entrevista chiquérrima, você fez escova. Ó, maravilhosa, tá linda! Então, assim, eu sou uma pessoa desajeitada, né? E aí eu acho que o humor me absorveu. E as pessoas foram, enfim, foram me pagando. Eu fui trabalhando. Acho que eu fiz grandes amigos e o período do Zorra, cara, foi um período muito bom. Como que você entrou no Zorra? Eu fazia um show lá na Lapa, que chamava Buraco da Lacraia Dance Show, que eu fazia Kátia Cega, que era uma... Lembra uma cantora que tinha no Chacrinha? Óbvio que eu lembro. Então, era uma mini homenagem. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Era uma mini homenagem a ela. Não sei se ela encarava isso como uma homenagem, nem sei se ela ficou sabendo, mas de qualquer forma era uma homenagem do meu ponto de vista para ela, né? Então eu não queria fazer uma piada sobre cega. Eu queria fazer uma piada sobre a Kátia, que eu amava a música da Kátia e tal. Aí eu até conversei com os amigos que eram cegos e tal, porque eu acho que assim, uma das funções do humor não é a gente rir da pessoa que está numa situação vulnerável. Eu acho que a questão do humor é a gente rir do ridículo da vida, né? De alguma forma. Então, a questão da Kátia é que ela era uma cega piranha. E aí ela falava, só porque eu sou cega, eu não posso ser piranha? O mundo pra mim é um dark room. Aí eu andava pela plateia, ia passando a mão nas pessoas, era um número assim, uma coisa horrorosa. Mas, muito, ao mesmo tempo, com maior respeito, porque eu nunca ninguém se sentiu constrangido ou qualquer outra coisa assim, né? No final, eu fazia um striptease e aí eu acabava assim, com uma calcinha, aquelas calcinhas de velha, roupa, assim, eu tirava, assim, como quem vai fazer xixi. E aí me tiravam do palco, era uma zoação. E o Maurício Farias
ele assistiu esse show e aí me convidou para fazer o Zorro. Eu já conhecia várias pessoas e foi uma experiência muito legal, assim, porque foram 6 anos com a mesma equipe. Trabalhar com o Mauro Farias foi fantástico, assim, ele é um diretor muito amoroso, muito querido. Não, e fora que você trabalhar com o elenco de Paulo Vieira, você tem um Paulo Vieira, um Hélder Rodrigues no teu camarim, realmente, assim, um Otávio Miller, Luiz Miranda, sabe? Marisa Hort. Eu cheguei a gravar com o Diogo Vilela. Eu olhei e falei assim, gente, eu tô ganhando para gravar com o Diogo Vilela. Eu tinha que estar pagando para viver isso. Porque, assim, é um ícone do humor, né? E não é um ícone do humor porque alguém foi lá e disse que ele é um ícone do humor. Ele é um ícone do humor porque, quando o cara tá no set, você só quer olhar para ele. Ele tem um domínio total sobre o que... Sabe? Você fica ali babando. Uma Marisa Hort. Sensacional. Como é que tá, assim, aquela mulher enorme que chega, assim... Como não babar a Marisa Hort, né? E que é uma fantástica. Que legal, Paty. Ator, quando é bom, é muito bom. Quando é muito chato, assim como todo ser humano, nós espelhamos a humanidade. Como todo, sim. E você também ganhou um prêmio, a PTR. Eu dei uma coçada bem na hora. Você ganhou um prêmio. Não corta isso, tá? Fazendo as Meninas de Maitê Proença. E Luiz Carlos Góes. Como diz o meu filho, eu falei, Matheus. Falei que não ia falar do Matheus, né? Mas o Matheus é realmente o meu melhor assunto. Falei, Matheus, mamãe foi indicada para o prêmio PTR, um prêmio importante no Rio de Janeiro. Na época, os jurados eram Bárbara Eleodora, né, eram os críticos assim, de teatro do Rio. Mamãe foi indicada, vamos. Ele falou, cara, eu não vou não. Se você não ganha, imagina, que merda, você vai ficar com uma cara de merda e eu lá. Eu falei, não, Matheus, mas só ser indicada é maravilhoso e tal, vamos com a mãe. Ele falou, não, cara, eu não vou não, chato demais. Aí fica todo mundo, te vi pequeno. Não foi. Ganhei o prêmio, falei, liguei, Matheus, ganhei o prêmio. Viu? Ele falou, cara, mãe, você ganhou o prêmio de atriz coadjuvante, né? É maravilhoso. Filho sempre tem resposta. Sempre tem, né? Pra acabar com a gente. Não, mas sabe o que eu acho interessante? Que assim, ele tá querendo se destacar, né? Ele tá querendo... Mas ele tá mostrando que ele tem o meu humor. Sim, né? Sim. E eu sou alucinada por ele, assim. Ele me proibiu uma época de falar dele. Eu acho que eu ainda tô proibida de falar dele. E a gente tá falando dele. Ah, mas é meu assunto. Ou eu falo dele ou eu falo dos 3 gatos. Porque assim, depois que... Ele é teu único filho? Pois é. Eu tive Matheus com 20 anos. Super Cadê jovem. O Fábio Vilaverde? Cadê o Fábio Vilaverde? O Fábio participou do meu parto de Como uma forma assim? indireta. Explique isso melhor. O pai do Matheus, ele era ator na época, Henrique Farias. Ele fazia o Ringo Starr de Top Model. Ele era assim, bombadíssimo. Ele era uma espécie de Chai Suede da nossa época, Ringo Starr talvez. de Top Model. E aí... Ele apareceu um trabalho com o Fábio Vilaverde em Ubatuba, um futebol, uma coisa assim. E aí o Matheus tinha uma previsão de nascer no dia 29 de outubro, que é um chute que o obstetra dá, né? Nenhuma criança nasce no dia que o obstetra chutou. E o trabalho era 29 de outubro. Eu falei, cara, vai, né? E aí o Matheus vai nascer um dia antes ou um dia depois, né? Nenhuma criança vai nascer nessa data exata, né? Ok, o Henrique foi para Ubatuba, foi jogar futebol. Me ligou umas 4 horas da manhã, falou, como é que você tá? Aí eu falei, eu tô bem, tô tranquila. Ele falou, então tá, eu vou dormir. Desligou o telefone e eu comecei a sentir contração. Aí eu liguei e falei, vou ligar logo pra ele, né, tentar vir o mais rápido possível. Aí eu liguei, aí o hotel, oi, eu queria falar com o Henrique. Eu com 20 anos, imagina. Oi, queria falar com o Henrique.
É a mulher dele, eu tô grávida. Eu vou ter neném agora. Aí o cara falou, olha, o Henrique disse que não é pra subir nenhuma ligação, que ele foi dormir. É, mas é a mulher dele que tá falando. Ah, desculpa, e desligou na minha cara. Mentira. Às 6 horas da manhã, as contrações, aí eu xingando o Henrique, já com ódio de tudo. Aí eu ligava de novo, quero falar com o Henrique. Não passava uma ligação. Meu pai chegou às 7 horas da manhã para me levar para o hospital. Eu falei, liga para o hospital. Aí meu pai ligou, oi, aqui é o pai do Henrique, eu queria falar com ele. Não pode passar a ligação, Gente, cara. quando que o Henrique atendeu? Depois que a criança já tinha nascido, entendeu? E eu, com ódio dele, não acredito que o Henrique não tá aqui, eu não acredito, enfim. E aí teve uma hora que o anestesista, super simpático, e o pediatra, assim, e o obstetra, eles eram muito legais, assim. O obstetra era um senhorzinho, ele falou assim, querida, o que o Henrique tinha que fazer, ele já fez. Agora somos nós dois. Maravilhoso. Bonitinho, né? E tem uma outra história que eu soube sua, que você criou um personagem chamado Silvinha. E esse vídeo vazou no exterior. Olha, como é que foi isso? Quem é Silvinha? Silvinha é uma artista Me conta. maravilhosa que mora dentro de mim, tem uma cara de pau sensacional. Silvinha, ela tem um jeito de falar muito especial, ela é uma mulher muito descolada, bem piranha. E ela garra amizade e tal. E é um personagem que eu fazia para uns amigos meus. Assim, eu ligava, falava assim, vem cá, vem aqui em casa que eu já lavei minha vagina, tô te esperando e tal, não sei o quê. Então era uma coisa assim, enfim, uma forma de brincar com os meus amigos. E aí a Déia Martins botou um vídeo e aí, enfim, foi uma coisa que foi andando muito esse personagem. E quando eu estava em Londres, dessa mesma viagem, eu fiz uns vídeos e mandei para uns amigos e eu perdi a mão desse vídeo. Porque era um vídeo falando inglês assim, Hi Basil, I'm here in London, very happy, everybody is very happy now, everybody is very poor like us, they travel a lot, they living together, enfim, eu tinha uma coisa de make a food microwave, very good, tu conversa, fala yes, eles entendem, às vezes não entendem, tu fala yes, enfim. E eu tava meio nesse espírito, meu inglês é uma porcaria, é um pouquinho melhor do que isso, mas assim, um pouquinho melhor do que isso. E eu tava amando essa experiência de viajar. Esse vídeo viralizou de uma forma que, quando eu fui para Portugal, me ligaram do Fantástico. Assim, algumas atrizes repostaram e não perceberam que era uma atriz ali falando, enfim. Acho que foi uma coisa bem legal. Hi Basil, today is my last day in London, very beautiful city, I love Londres. E I say to you, save money, cause everybody who travel is very poor like us. Agora vamos fazer um jogo? Vamos. Eu vou te dar um tema e você me conta uma história que aconteceu sobre esse tema. Já precisou fazer humor em um dia que não estava bem? Já. E isso faz parte da nossa profissão, sabe? Assim, quando eu fazia as meninas aqui em São Paulo, eu estava no Rio de Janeiro e aí eu tive a notícia que a minha avó tinha morrido. E era uma peça que se passava num velório, era uma peça que tinha toda uma espiritualidade. Então era uma peça que confortava muito a questão da morte. Bom, e eu falei assim, não é possível que eu tô trabalhando, falando sobre a morte de uma forma mais consoladora, eu não vá consolar a minha própria família, né? Mas enfim, eu vim para São Paulo, consegui uma passagem, fiz uma loucura. Eu vim para São Paulo, fiz a peça. Foi a peça mais triste que a gente já fez, porque eu estava muito engasgada e tinha uma hora que a personagem falava assim, a minha avó dizia que eu era linda. E eu não conseguia falar isso. Eu falei assim, a minha avó... Já travava, né? Então, porque eu estava muito viva naquele sentimento da avó. Então, assim, foi um espetáculo que a morte ficou muito presente ali, né? Acabou esse espetáculo, eu peguei um ônibus, fui para o Rio de Janeiro, peguei a minha família, fui pro enterro da minha avó
me despedi da minha avó, voltei de avião, fui direto para a peça, estava exausta, praticamente sem dormir, e foi o espetáculo mais alegre que a gente fez, porque eu tinha ressignificado, de certa forma, o próprio espetáculo me curou na minha relação Que coisa, né? com a morte da minha avó, porque a minha avó, especialmente, foi uma pessoa que me criou. E eu sinto a presença dela, assim, muito forte, sempre, sabe? Não o tempo inteiro como um encosto, mas assim, em momentos delicados da minha vida, eu sinto a presença dela. E outro dia, aqui em São Paulo, eu fui num restaurante indiano, que tem ali perto da Augusta, uma delícia. Fui com um amigo meu, o Rodolfo. Aí a gente olhou assim, tinha uma água de flor de laranjeira. Eu falei, minha avó me chamava de flor de laranjeira. Então, sabe? Aí beber aquela água com aquele gostinho. Tá sempre sentir esse presente. cheirinho. É. Né? De alguma forma, eles estão sempre presentes. Fica dentro da gente, Sim, né? fica. Fica. E é legal a gente também honrar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Alguma história de bastidores de teatro que deu errado e precisou improvisar? Eu bati no Alê até marcar as costas dele de uma forma horrorosa, porque eu fui obrigada a bater. Era uma cena que a gente fazia um casalzinho de namorados, e era uma menina muito feia, que ele era apaixonado por mim, eu batia nele, batia nele, batia nele. E eu não percebi que o chicote tinha caído aquela partezinha assim do couro, ficou só ali na vareta e eu batia nele, ele ficou todo lanhado. A mulher dele na época me ligou, veio me tirar uma Falou, o que você fez com meu marido? Você faz uma coisa dessa? O cara chegou todo marcado aqui, dizendo que foi você. Isso é verdade? Eu falei, É. Mas foi sem querer. Agora, a Alê me contou uma outra história, que vocês viveram, sei lá, de vidas passadas, já se encontraram. Como é que é isso? Maravilhoso. Eu estava estudando Vidas Passadas. Foi uma peça de Shakespeare. Eu estava estudando Vidas Passadas, assim. Alê, estou estudando Vidas Passadas, uma coisa maravilhosa. Porque o Alê tem esse lado também místico, né? Às vezes a gente se encontra para bater uns papos, assim. Aleatórios. Não, totalmente. Né? Rolê aleatório é uma coisa que é a cara do Alê, né? É. Então, aí a gente conta umas Eu adoro. coisas, Vocês podem me chamar para esses rolês aleatórios que eu gosto então desses papos meio... formou. E todo mundo é bem-vindo na nossa turma, sempre. Aí, a gente, eu assim, Alê, vou te contar uma coisa. A gente já se conhece. Ele falou assim, como assim? Eu falei, fiz uma regressão de vidas passadas. Eu tava ali no Teatro Elisabetano, vendo Ricardo III. E aí teve uma hora, no discurso desse herói, que eu esqueci o nome, que eu chamava na turma de Cauã Raymond, né? Conde Cauã Raymond. Richmond, ai, graças, que bom que eu tenho você. Aí o Richmond, que eu chamava de Cauã Richmond, que era para uma forma das pessoas... Essa é a coisa do humor, talvez, né? Enfim, e aí o cara faz um discurso convocando todo mundo para aquela guerra, para que a vida seja melhor, para que ele, né, livrar todo mundo daquele autoritarismo do Ricardo III. E aí ele fala, inclusive na guerra, quando a gente ganhando essa guerra, vai dar dinheiro para todo mundo. Era uma coisa assim, né, assim, bem concreta, assim, todo mundo vai ganhar também. Aí eu falei assim, Ale, eu vi a gente na plateia fazendo... e montinho. Porque o Teatro Elisabetano, ele era muito vivo. Quando a gente fala de Shakespeare, a gente fica imaginando, oh Lord, não. Isso não é Shakespeare. Shakespeare é um teatro muito popular, né? Que ele causava na plateia algo muito semelhante ao que um estádio de futebol causa, né? Porque ele falava ali para aquela população, né? Ele estimulava ali aquela população. Eu falei, Ale, eu vi a gente. E o melhor é que o Ale falou, cara, acredita. Porque a gente se conheceu montando Shakespeare. Aí eu falei, não, aí já tá provando. Então eu tenho certeza absoluta. Agora, fiquei sabendo que viralizou que você disse que sonha em fazer um par romântico com o Cauã Raymond. Ele é muito simpático, né? Eu encontrei com ele no Projac e falei assim, tô usando o teu nome por aí, acho melhor você saber de mim. Ele levou um susto, assim, né? Que é uma frase de impacto. Mas
o jornalismo hoje em dia, assim, publicação principalmente, ele trabalha com a tua imagem e uma frase de impacto. Né? Ninguém lê o que você está falando, né? Nas entrelinhas. Só vê a a manchete, chamada né? ali, o resto não se aprofunda. Aí eu queria criar uma frase de impacto. Porque me perguntaram assim, o que você quer fazer agora como atriz? E é o tipo de pergunta que você sempre fala, eu quero fazer um Shakespeare, eu quero fazer novela das oito, eu quero fazer cinema. Falei, não vou falar nada disso. Falei assim, eu quero fazer um par romântico com Cauã Raymond. Maravilhosa. Por quê? Uma mulher fora do padrão não pode ser amada na televisão brasileira? Todo mundo pode ser amado, meu amor. Né? Óbvio. E sabe, isso às vezes eu vejo, assim, vários amigos e amigas que são fora do padrão e de certa forma não vivem a beleza que é amar. Porque quem que a gente vai amar? O mais bonito, o mais magro? Não, gente. Amor não tem nada a ver com o tipo físico. Existem pessoas belíssimas e que não é aquela pessoa que tem pessoas que são lindas, aí quando você conhece, você fala assim, gente, tem um buraco no dente. Aí você fica reparando, assim, umas coisas, né, que não tem que reparar. Ou é chato. Fica chato, ela fica feia, né, cheira mal, né. E tem uma gente que não é tão bonita, mas, cara, Quando vem, traz um brilho. Nossa, aí você fala, mas é tão interessante, é uma pessoa que tem carisma, né. A mãe de uma amiga minha falava isso, assim, homem não tem que ser bonito de longe, que dá muito problema. Porque a mulher se esbofeteia, Dá trabalho. Dá trabalho. Homem tem que ser bonito de perto. É isso mesmo. E amigo também, né? É isso aí. Tem que ser um cara muito bacana. E é isso. É o que a gente estava falando, sobre valores. Né? Aí eu contei isso pro Cauã. Aí ele falou, e quando é que a gente vai trabalhar? Eu falei, não sei, deixa eu dar uma olhada na minha agenda, né? Porque eu também não é tô assim. Também não é assim. A hora que ele quer, não pode. Muito que bem. Bora para outro jogo? Vamos. O jogo se chama Curto Bloqueio ou Levo para Casa. Eu vou te dar umas situações, você vai curtir, bloquear ou levar para casa. Influencer fazendo novelas. Eu curto, bloqueio. Ou leva para casa? Ou levo para casa? Eu não... Eu ignoro. Eu Faz o que quiser, entendeu? Faz o que quiser da vida. Editais de auxílio à cultura. Eu super curto, é fundamental, né? Porque o que é a cultura? Outro dia, eu estava no avião. Pobre, sempre tem que falar. Aí, falando sobre o Monet. Né? O Monet, ele pintou os jardins da casa dele. Hoje em dia, até hoje, as pessoas visitam aquela cidade para ver os jardins que ele pintou. Então, existe uma coisa concreta na cultura. Não é só que cultura é bom. Não, existe uma coisa concreta. A gente coloca um olhar na cidade, a gente coloca um olhar... Né? A gente traz dinheiro também. Sim, sem dúvida. Aulas de teatro. Curto. Música nas grades escolares. Curto. O reality 90 Dias para Casar. Amo, curto muito. Curto, tipo, quero fazer parte. Arthur Aguiar no BBB. Ali você é muito... Eu tenho pavor do Arthur Aguiar. Desculpa, Arthur Aguiar. Você, enquanto ser humano, pode ser uma pessoa maravilhosa, mas porque eu fiquei agarrada no trio do Scooby, do DG e do PA. Eu vi esse BBB, foi um inferno na minha vida. Eu vi o pay-per-view. Eu não saía de casa, mesmo porque era uma pandemia, né? Eu não saía de casa para lugar nenhum, não via um seriado. Entendi, você não curtiu o Nossa, Arthur Aguiar. de jeito nenhum. Eu criei inimizade, eu briguei com a Lê. A minha amizade com a Lê quase acabou por causa do Arthur. Ficou abalada? Ficou muito abalada. A gente parou de se falar, a gente se falava bem mais. Entendi. Até hoje ele tá aqui, ó. Tanto que ele botou essa pergunta, ele tá com o engasgado. Porque ele era time Arthur Aguiar. Eu vou fazer vocês dois darem um dedinho, igual minha mãe fazia quando eu brigava com alguém. Eu soube também, Paty, que você está escrevendo um livro. Lançou um livro? A Morcega da Praia do Brejo. É uma morcego adolescente que vive trancada em casa no sótão de uma escola
e que ela descobre o mundo quando dois comunistas entram nesse sótão. Aí ela vê a diferença entre menino e menina, aí ela pinta a periquita dela com canetinha, entendeu? Aí eles fumam um cigarrinho que ela dá alergia nela, dá um barato, aí ela ganha os óculos escuros e vai ver o mundo. Eu acho que e é uma fábula pós-pandêmica, porque o morcego, ele é esse ser né, das sombras, né? Na escuridão, que a gente feio, né? E essa história ela começou com um amigo meu que falou, o Thiago Assis. Ele falou assim, que ele comprou aquela coisinha de beija-flor e aí tava um morcego ia lá beber. Aí ele falou assim, não, mas um morcego bebe muito, eu tirei a água, sabe? Eu falei, cara, você é um puta mão de vaca. Que só pensa no senso estético, entendeu? Só quer dar água pro beija-flor. O beija-flor. E aí eu escrevi um pequeno conto sobre isso e essa história foi me tomando. E foi ganhando mais vida. Mais. Então aí o Helder Rodrigues, que é um ator que fez Zorra Comigo, que é um dos melhores do mundo, e é um dos melhores amigos do mundo, assim, é um cara fantástico. Ele fez as ilustrações e a diagramação do livro. O livro está assim, prestes a lançar. E é uma grande declaração de amor ao bairro que eu cresci, que é o bairro do Flamengo, ao aterro do Flamengo e ao Amir Haddad, o grupo de teatro Tá na Rua. Então é um livro biográfico, assim, só que assim, com esse humor, né? Imagina, assim, de um amigo meu falou assim, ai, você está lançando um livro de uma morceguinha? Eu já falei com uma amiga minha que trabalha numa secretaria de educação, de repente você pode lançar o seu livro. Eu falei, eu acho que uma morcego maconheira não é exatamente uma coisa educativa. Né? De repente não é de bom tom. Não é. Eu acho que não é por aí, né? Acho que é um livro mais para adolescente, 18 anos e tal. Que bacana, Patrícia, muito obrigada. Obrigada a você. Quero te agradecer esse super papo. Tem uma lembrancinha aqui pra você. Oba, é de comer? Brigadeiro feito pela Carla, nossa chefe aqui, que ela fez com muito carinho. Gente, que delícia! Ai, meu Deus! Espero que você goste. Ela é uma super chefe e fez com todo amor pra você. Quero te agradecer. E fiquei muito feliz com a sua presença. Eu também amei. Eu espero que todo mundo também se divirta. Você é um luxo. Bati um super papo aqui com a Patrícia. Ela é uma querida. Não percam, porque o canal tá incrível e só tem gente muito legal aqui nesse canal. Obrigada, Patrícia. Obrigada a você. Um beijo. Ai, você é uma querida. Você é uma querida.